Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios Sem Trela, um podcast onde falamos sobre como criar uma empresa do zero ao lucro sem qualquer tipo de investimento externo. O meu nome é Tiago, sou empreendedor, sou também o cofundador da PodSqueeze, uma empresa que já conta com mais de 100 mil registados e foi criada sem qualquer tipo de investimento, só eu e o meu cofundador. Hoje, no episódio, vamos falar sobre como criar a primeira versão do nosso produto, chamado MVP. No episódio anterior falámos sobre como identificar uma ideia de negócio, e hoje vamos supor que já têm uma ou duas ou uma ideia em que querem começar e que agora vamos focar-nos então a criar a primeira versão do produto. Antes de mais, semana passada lançámos o podcast, já com 3 episódios. Muito obrigado a vocês que ouvem e os também que partilharam no LinkedIn. Obviamente que no início não estou à espera de ter muitas visualizações, isto vai crescendo com o tempo, com o número de episódios, mas algo que me deixa muito satisfeito é o facto de, como eu lancei 3 episódios, consigo ver que cada um destes episódios tem mais ou menos o mesmo número de downloads, o que significa que vocês, se ouviram o primeiro, ouviram o segundo e ouviram o terceiro. O que indica, não é? Ainda é muito no início, mas indica que estão a gostar do conteúdo e que estão aqui empenhados a criar os vossos próprios projetos, o que me alegra muito. Me alegra muito. Por isso, se querem continuar a apoiar, deixem uma review. Se estão a ouvir, por exemplo, no Spotify, é só fazerem scroll para cima e tem lá uma estrelinha. Se puderem deixar 5 estrelas, era ótimo. E partilharem com os vossos amigos, empreendedores. Também era excelente. Vamos então? Ok, então, criar um MVP, Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável, é uma parte crucial do empreendedorismo, do bootstrapping, que é também uma parte em que muitos de vocês, principalmente no início, cometem vários erros. Por isso, eu cometi esses erros todos, e por isso é que estou aqui também a falar, para partilhar um bocadinho da minha experiência. Então, a definição para mim de MVP é a versão do vosso produto que já resolve uma parte do problema. Ou seja, não tem que ser perfeito, longe disso, mas um potencial cliente usando o vosso produto já tem de que conseguir tornar a sua vida mais fácil, por assim dizer. Por isso, tem que se focar em identificar quais são as funcionalidades mínimas necessárias. Vamos dar um exemplo. Estamos a fazer uma hamburgueria, porque um problema é que numa determinada zona não existem hambúrgueres. Qual é que é o mínimo, a funcionalidade mínima que tem que ter esta vossa hamburgueria? Hambúrguer, não é? Tem que ter pão, tem que ter carne, tem que ter o que se classifica um hambúrguer, como um hambúrguer. Precisa ter bebidas? Não necessariamente. Não precisa de vender Coca-Cola. Não precisa de vender cerveja. Não precisa. Eu sei que para ter uma solução mais completa, não é? Precisará no futuro também servir bebidas, servir outro tipo até de comida. Mas o essencial é servir hambúrgueres. E é isso que nós nos temos de focar. Como sabem aqui, falamos mais de negócios digitais, mas eu vou dar aqui também exemplos de tudo, não é? De exemplos de negócios mais offline. Mas um dos grandes empreendedores na área do bootstrapping chama-se Peter Levels. Se calhar até já ouviram falar, é alguém que já está nesta área há muito tempo, é um milionário, ele já faz milhões com os seus projetos, tem um Twitter, chama-se Levels.io, no Twitter, que já tem acho que 500 mil de seguidores, e o primeiro grande produto dele foi o Nomad List. O Nomad List é uma comunidade online para nómadas digitais que faz tudo. É um agregador também de informação, é um site de dating, dá para fazer tudo lá, mas é muito focado no nicho dos nómadas digitais. A primeira versão do produto dele foi uma folha de Excel. Tão simples quanto isso. Ou seja, o problema que ele identificou é: eu sou nómada digital, eu quero ir conhecer o mundo, só que não tenho informação sobre as cidades onde estar, o que fazer em cada cidade, quais são as zonas perigosas, quais é que não são as zonas perigosas. E ele começou a anotar tudo numa folha de Excel. E depois decidiu partilhar isto com o mundo e disse: malta, eu já estive nestas cidades, já preenchi o que eu sei sobre estas cidades, mas vocês já tiveram noutras, venham aqui e adicionem. Ele lançou aquilo
e no dia foi dormir, ou nem sabia sequer, que acho que não sabia que que tinha lançado, foi sem querer, foi dormir, no dia a seguir acordou e tinha centenas de pessoas a editar a folha de Excel. Ou seja, ele criou logo aqui uma forma de resolver o problema. Resolve o problema na sua totalidade? Não resolve. Claro que a folha de Excel não é a melhor forma de filtrar. Se calhar eu posso chegar lá e apagar o conteúdo de outrem. Não resolve o problema a 100%, mas já ajuda. Ou seja, ter aquilo, criar aquela folha de Excel, já traz algo de valor para o cliente e já permite, acima de tudo, avaliar se as pessoas gostam ou se não gostam. Um erro muito grande que a maioria dos empreendedores fazem é perder muito tempo a criar esta primeira versão do produto. Porquê? Porque nós não sabemos se o nosso produto é uma boa solução para aquele problema. Nem sequer sabemos se o problema existe até lançar. Não sabemos. Podemos especular, podemos fazer análise de mercado, mas até lançar, até as pessoas começarem a pagar por algo, nós não sabemos se vai se ingrar ou não. Não há hipótese. Por isso, como se lembra, no primeiro episódio, em que falámos em como nos preparar para este mundo do empreendedorismo e como criar esta nossa runway, falámos que o dinheiro que vocês têm poupado acaba por se gastar. Se vocês, vamos supor, têm uma runway de 1 ano, quanto mais projetos conseguirem lançar num ano, maior a probabilidade de terem sucesso. Se demoram 6 meses a criar um MVP, então só conseguem criar 2 projetos num ano. Se o primeiro não funciona, só têm mais um. A probabilidade de ter sucesso é muito inferior. Por isso, para mim, o time frame que eu normalmente sugiro para lançarem um MVP, é entre 2 a 3 semanas máximo. Claro que varia, depende do que é que vocês estão a criar, depende da vossa indústria, mas principalmente na indústria do digital, com as ferramentas que existem hoje, eu estou convencido que em 2, 3 semanas conseguem criar um produto, um MVP, pronto para ser espalhado pelo mundo e para começarem a ter o feedback dos potenciais clientes. O Pod Squeeze, nós quando lançámos o Pod Squeeze, demorámos 2 semanas a lançar. Primeiro veio o processo de pensar na ideia, identificar o problema, identificar uma solução, mas depois demorámos 2 semanas. Na primeira semana focámos só a criar um site simples em que as pessoas podiam procurar o seu podcast, clicar num botão e depois transcrever, criar as show notes, os capítulos, tudo mais. Era só isto. Usámos ferramentas a nosso dispor, o GPT, eu, sendo um programador, também já tinha esses skills. O João fez a parte do design e na primeira semana já tínhamos algo a funcionar em que eu partilhei já com alguns amigos meus, podcasters, e consegui logo ter algum feedback e ver que havia algum interesse. Na segunda semana implementámos o pagamento. Ou seja, em 2 semanas lançámos já com a possibilidade das pessoas pagarem. Estava perfeito? Longe disso. De longe disso. Mas já deu para identificar que existia realmente interesse. Eu lembro quando nós lançámos o Pod Squeeze, no início, começou logo a haver um burburinho. Eu partilhei só entre alguns amigos no Reddit e tudo mais, mas o tráfego que nós tivemos no website foi muito superior a qualquer outro projeto que eu tinha lançado no passado. E não só, as pessoas vinham falar comigo, vinham-me fazer perguntas, vinham-me dar o seu feedback. Nós quando lançámos, como vos disse, tinha só a possibilidade de identificarem o vosso podcast. Qual é que é o grande problema? Vocês só conseguem converter episódios que já foram publicados, porque quando publicam um podcast, aquilo vai para o chamado feed RSS e depois era daí que nós íamos buscar os episódios. A primeira grande funcionalidade pedida pelos meus clientes foi: eu preciso da possibilidade de poder fazer o upload de um episódio do meu computador, porque eu preciso criar as show notes antes do episódio ser publicado. Ora, isso é óbvio, agora em retrospectiva é óbvio, mas os clientes pediram, ou seja, consegui logo identificar qual é que era a próxima grande funcionalidade necessária. Não precisei de inventar, os clientes indicam-nos o caminho. E mesmo não tendo isso, não foi por isso que eles não vieram falar connosco. Outra grande funcionalidade que eles pediram com o Pod Squeeze era uma que eu nunca teria imaginado. A possibilidade de alterar o e-mail da conta.
Normalmente as pessoas vêm, criam uma conta experimental com o seu e-mail pessoal, mas depois querem utilizar se calhar com a empresa. Então querem alterar o e-mail. Isto era uma funcionalidade que nunca me caberia pela cabeça implementar, mas foi pedida por dezenas dos nossos clientes, logo no início. Por isso, para além de avaliarem se realmente a vossa solução funciona, estarem a inventar funcionalidades que vocês acham que vão ser necessárias é sempre tentarem prever o futuro. Enquanto que a melhor forma é os vossos clientes vos dizerem mesmo o que é que precisam. Agora, como é que criamos esta primeira versão? Quais são as ferramentas que existem aí? E aqui eu vou-me focar, mais uma vez, só mais na parte digital, apesar de há aqui ferramentas que também podem utilizar se estiverem a construir outros tipos de negócio. Se sabem programar, se são programadores, o que eu recomendo é não inventarem, não começarem a pensar qual é que é a melhor tech stack que vão utilizar, querem experimentar uma nova framework. Não. Aqui o objetivo é fazer dinheiro. Por isso, foquem-se naquilo em que já sabem. Mais uma vez, voltando ao Peter Levels. O Peter Levels é muito conhecido por usar só PHP. Ou seja, um tipo de tech stack muito simples, mas que funciona. Era PHP e jQuery, era o que ele utilizava. Por isso, focarem-se no que vocês sabem, no que vocês dominam, no que vocês vão conseguir fazer o mais rapidamente possível. E depois, hoje em dia, seria um grande desperdício não utilizar a inteligência artificial, claro. Cursor, Windsurf, o que seja. Ferramentas que vos permitam dinamizar e otimizar o vosso tempo e construir este tipo de produtos muito facilmente. Eu tenho já uma tech stack que utilizo sempre. Sempre que vou lançar um novo produto, eu basicamente copio e colo aquele meu repositório e faço exatamente tudo igual. Tudo igual. A base de dados é no Firebase do Google. Uso o Vercel para fazer o deploy. É sempre a mesma coisa. Porque eu quero é focar-me em fazer algo rapidamente. Se não sabem programar, existem outras ferramentas que podem utilizar. Existem outras ferramentas. Dependendo também do que é que querem fazer. Se querem fazer algo mais tipo uma aplicação, temos, por exemplo, o Lovable, o Bubble ou o Webflow. São tudo ferramentas que é verdade que se calhar ainda têm ali uma learning curve, ainda têm no início de perceber como é que funciona, mas não precisam de saber programar e é muito simples. E com o Lovable, então, eu nunca experimentei o Lovable, mas permite, é como se estivessem a falar com o GPT e dizem o que é que querem e aquilo vai criando. Podem criar aplicações, podem criar websites, podem criar isso tudo muito rapidamente com estas ferramentas. Mas nem é preciso chegar lá. Ainda há coisas mais simples. Ferramentas como o Zapier ou o Make são ferramentas de automação em que vocês só têm que arrastar, quase como se fosse arrastar caixinhas. Podem dizer assim: se eu recebo um e-mail, então guardo esse e-mail numa base de dados e depois envio o formulário de pagamento. Conseguem fazer isto tudo. Vamos supor que querem criar ou gostavam de criar uma loja de roupa. Querem criar um negócio de roupa, vender roupa. Podem criar lojas online, como por exemplo o Shopify, muito facilmente. Conseguem pegar, acho que aquilo deve custar uns $20 ou 20 euros inicialmente. Criam os vossos primeiros designs, colocam na loja e começam logo a partilhar e começam a ver se as pessoas têm interesse ou não. Podem até criar coisas com um Excel, como fez o Peter Level, se bem que hoje em dia eu acho que já existem tantas ferramentas. Outras ferramentas interessantes, o Notion. Eu, por exemplo, um dos produtos que eu fiz foi um guia para empreendedores. O que eu fiz fui ao Notion, criei tudo lá. O Notion é uma ferramenta também, eu não sei bem explicar como é que funciona, vocês têm que ver, mas é tipo um Word e um Excel tudo misturado, permite-vos criar produtos muito interessantes. E eu criei um guia de empreendedorismo, que eu depois agora até posso partilhar aqui no podcast, para vocês experimentarem. Criei e depois utilizei uma plataforma chamada Gumroad, que vos permite vender e trata tudo. Trata dos pagamentos, trata tudo. E assim criei um produto.
fiz o guia, depois associei o guia ao Gumroad e depois vendi. E as pessoas chegam lá, chegam ao Gumroad, podem comprar, depois de comprar recebem automaticamente o guia e está feito. Se vocês quiserem fazer um infoproduct, por exemplo, podem utilizar este tipo de ferramentas. Agora, focando mais na parte offline, eu digo sempre, no início nós não sabemos. Por isso, qualquer grande investimento que nós fazemos em termos monetários num produto, a probabilidade desse investimento ir para o lixo é muito grande. Por isso é que eu tenho sempre medo de entrar no mundo dos restaurantes e da restauração, porque tudo o que seja uma loja, algo físico, há logo um investimento muito grande, não é? No restaurante tem que alugar o espaço, tem que investir nas máquinas, é logo milhares de euros. Eu nunca tive um negócio desses, mas o meu sócio, o João, teve o Donny Dough, um negócio de cookie dough, e o que ele sugere, e eu também subscrevo, é não comecem logo com uma loja, não comecem logo com um espaço físico. O que eles fizeram com o Donny Dough foi começar com um food truck. Eles compraram uma Piaggio, daquelas Piaggios com tipo uma caixa atrás. Eles é que construíram aquilo tudo. Não sei bem qual é que foi o investimento, mas foi um investimento muito mais reduzido e muito menor comparativamente com montar um restaurante numa loja, num espaço comercial, não é? Eles conseguiram fazer logo isso. Qual é que é a vantagem? Vantagem número 1, mais barato. Número 2, mais rápido. Número 3, permite facilmente alterarem o lugar em questão. Ou seja, até podem testar. Chegam ali, abrem a loja, montam. Claro que depois aquilo é preciso ter uma licença para estar no espaço. Mas permite, se aquilo não funcionar, se aquele espaço não estiver a funcionar, é só dizer, olha, muito obrigado, ligar a moto e ir para o outro lado. Permite dar mais flexibilidade. Permite testar. E isso é muito importante, porque mais uma vez nós não sabemos se vai funcionar. Nós não sabemos. Já viram o investimento que estão a fazer? O gambling que estão a fazer com o restaurante? Vocês estão, primeiro, a assumir que as pessoas vão gostar daquele tipo de comida e vão querer pagar por aquele tipo de comida. Segundo, estão a assumir que as pessoas naquela zona em específico vão gostar daquele tipo de comida. Há muitas assunções aqui que se calhar estão erradas, que podem estar erradas. Com food truck, com algo mais simples, conseguem logo ver, se for necessário, até podem alterar o tipo de comida que estão a vender. Conseguem iterar mais rapidamente até verem o que realmente funciona. Quando funciona, aí sim. Ou seja, o MVP é para identificar o que é que funciona. Quando funciona, aí sim vamos criar uma boa solução aqui. Vamos começar também a vender as Coca-Colas. Vamos também começar a vender as opções veganas. Mas até lá, não. Outras ferramentas que tenho aqui, queria falar com vocês, é o Stripe para fazer os pagamentos online, fazer essa gestão, Lemon Squeezy, o Buy Me a Coffee. Eu, quando tive o meu primeiro podcast, o Indie Founder, nessa altura chamava-se Wannabe Entrepreneur, criei o Buy Me a Coffee, que é tipo um Patreon, em que vocês podem logo começar a pedir dinheiro aos vossos ouvintes, a quem vos quiser apoiar. E é mais uma forma de testarem. E eu fiz uma série de coisas com aquilo é muito flexível. Não tem que ser só necessariamente para criadores de conteúdo. Podem utilizar também para produtos que vendam e tudo mais. Isto são algumas das ferramentas que eu sugiro. Também vou colocá-las nas descrições deste episódio, por isso depois podem ir lá. Mas só para dizer que existe uma panóplia de ferramentas e formas de criar um produto sem que necessariamente tenham de ter os skills técnicos para isso. Por isso, existem N. Estas aqui são algumas que eu conheço, mas existem muitas mais. Por fim, quero só falar do preço. Qual o preço que vocês devem utilizar para lançar o produto? É muito importante, na minha opinião, é mesmo muito importante pedirem dinheiro às pessoas. Eu sei que no início é difícil, porque vocês estão sentindo, Tiago, mas esta ferramenta isto ainda está tão mal amanhado, está feio, só resolve parcialmente o problema. É muito importante, porque uma coisa, toda a gente vos vai dizer, sim, Tiago, eu quero-vos comprar, eu quero comprar isto, sim, claro, envia para mim, mas até porem a carteira, até tirarem o dinheiro e vos pagarem, não sabem se eles te querem ou não. Acontece muitas vezes. Vamos supor que vocês estão a vender um infoproduct, estão a vender um guia, um e-book, um livro, o que seja.
há pessoas que até tu dizem, olha, querem receber um e-book gratuito, as pessoas dizem todas que sim. É pá, sim, envia-me, mas depois se calhar nem abrem. Por isso isto não vos valida. Não valida o facto de realmente haverem pessoas que querem comprar aquele livro. A partir do momento que vocês pedem para eles pagarem, nem que seja €1, é completamente diferente. Porque eles têm que pegar no seu cartão de crédito, têm que colocar os valores. Há todo um investimento que a pessoa tem que fazer, que se a pessoa não quer comprar aquilo, não o vai fazer. Por isso, a minha sugestão é a seguinte. Peçam dinheiro, mas não necessariamente muito dinheiro. Um erro que nós também fizemos quando lançámos o PodSqueeze inicialmente foi começar logo a cobrar muito. Porque nós achávamos que aquela ferramenta tinha potencial e pedimos logo muito. Ora, apesar de termos aquela atração inicial, apesar das pessoas estarem satisfeitas e estarem com interesse, era muito caro. Era muito caro para aquilo que estávamos a oferecer. Então, não havia muitos pagamentos. Baixámos o preço para um valor mais razoável e de repente, bum, começaram todos a entrar. Os preços são muito, muito importantes. Por isso, a minha sugestão é, vocês agora estão a validar se existe interesse por parte dos vossos clientes e potenciais clientes. Não deixem um preço muito alto deturpar e desfocar aqui os vossos sinais. Porque, na verdade, se calhar, as pessoas realmente querem pagar pelo produto, só que o preço é absurdamente caro. Então depois vocês saem desencorajados, acham que ninguém gosta, mas na verdade era só porque tinham um preço muito caro. Depois, ou seja, ponham o preço mais barato, um preço que ainda tem de sempre fazer sentido, ou seja, tem de sempre fazer lucro, tem de sempre fazer sentido para o vosso negócio, não podem estar a vender abaixo do preço de custo, não é? Isso não faz sentido. Tem que sempre fazer sentido. Mas depois, se realmente as pessoas começarem a pagar, se realmente virem que existe, à medida que vão evoluindo e desenvolvendo mais o MVP e desenvolvendo mais o produto, depois podem começar a aumentar os preços. Esta é a minha sugestão. Por fim, quero só dizer mais um exemplo muito rápido de outro produto que eu e o João lançámos em 2 semanas. Nós, há 2 semanas atrás, como estamos no mundo do podcast e como já conhecemos muito esta área, sabemos que existe um grande problema a resolver, que é os podcasts não sabem como ir às marcas, como arranjar patrocínios, e as marcas não sabem como fazer este tipo de anúncio, este tipo de publicidade no mundo dos podcasts. E nós, já tendo uma audiência, voltando ao episódio anterior que eu vos disse, quando já se tem uma audiência é mais fácil lançar, nós achámos, vamos criar aqui alguma coisa que resolva isto. Já existe fora de Portugal as chamadas network de podcasting, em que é um agregador de podcasts que depois vão vender essa rede a marcas. E nós pensámos, vamos criar isto. Mas tem de ser rápido. Então fizemos isto em 1 semana e meia. Começámos imediatamente a enviar mensagens por WhatsApp a podcasters. Marcámos logo na primeira semana 3 ou 4 reuniões, na segunda outras 5, e tivemos reuniões com eles e dizer, olha, este é o nosso projeto, vocês... Ainda não tínhamos site, ainda não tínhamos nada. Não tínhamos marcas, nada. Foi só apresentar o projeto e perguntar se havia interesse. E houve. Então começámos logo a juntá-los. A informação toda deles, criámos um grupo do WhatsApp. Na primeira semana criámos também um site, com aquela tech stack que eu vos disse. Criámos um site e começámos logo a enviar mensagens às marcas. Por isso, em 2 semanas, nem tanto, foi 1 semana e meia, já temos um site, se quiserem ver é o audivamedia.com. Já temos cerca de 10 podcasters interessados a fazerem parte da nossa network e já comecei a falar com algumas marcas que demonstram algum interesse. Agora, nos próximos dias, vou solidificar mais isto, vou ver e vou começar a montar e vamos começar a montar as nossas primeiras campanhas publicitárias. Até agora, ainda não sabemos se isto vai funcionar, porque ainda ninguém pagou. Mas só para explicar mais ou menos como é que nós montámos isto, muito rapidamente, em 1 semana e meia, isto está criado e agora vamos validar. Não é preciso ser o site ideal, não é preciso ter tudo figured out. Nós fomos falar com marcas e ainda não sabíamos bem como é que era o modelo de negócio, não sabíamos bem o que é que precisávamos de saber das marcas, o que é que as marcas precisavam de saber de nós, mas à medida que vamos falando e que vamos adquirindo esta informação toda, fica tudo mais específico e o plano começa a surgir. E é isto que eu sugiro. Por fim, só para recapitular, é a versão mínima do vosso produto que já resolva o problema, 2, 3 semanas para lançar, usarem ferramentas que estão disponíveis,
lançar e não colocar o preço como um entrave. Ou seja, preços que façam sentido, um bocadinho mais baixos e depois irem aumentando à medida que o produto se vai desenvolvendo. Espero que isto tenha sido útil para vocês. Se tiverem alguma pergunta, se há algum tópico que eu me deva focar no próximo episódio, envie uma mensagem ou no meu LinkedIn ou no meu Twitter. Eu vou linkar tudo nas show notes deste episódio. O meu Twitter é o WBETiago. Este foi mais um episódio do Negócios Sem Trela. Na próxima quarta-feira teremos outro episódio. Até lá, continuem a empreender.